Do Ministério LVO Mentais. E hoje nós estávamos tentando fazer uma transmissão para 3 lugares, mas eu creio que a nossa tela aqui no computador não entrou, não sei por que motivo. Nós não conseguimos realmente que realmente as pessoas pudessem nos ver. Então, eu acho que vocês devem, alguém que está aí no Instagram, ou mesmo no YouTube, devem estar ouvindo a minha voz, mas não estão conseguindo realmente ver a minha imagem, somente aqui no Face. Então, nós vamos nos contentar, alguma coisa aconteceu com a tela aqui do computador, de tal maneira que vocês não podem me ver, apenas quem está aqui no Face é que tem condições, tá bem? Nós depois vamos ver o que houve. Eu acho que alguma coisa que eu fiz de errado, não devo ter apertado alguma coisa, porque é a primeira vez, mas de qualquer forma eu consegui fazer o máximo, né? Só ficou faltando aí a tela, mas se você está me ouvindo, vá lá para o Face, que você vai estar me vendo, tá bem? Ok, nós vamos estar trabalhando em cima de um tema, não é? Como era o discipulado de Jesus? Como que era? E eu fico impressionado porque ele deixou assim um modelo tão claro, copiado por Paulo. Paulo fez realmente algo assim extraordinário, porque ele tinha exatamente Jesus como modelo. E ele fez o que Jesus fazia. Então, é isso que nós vamos estar conversando um pouco com vocês. Bem, antes disso, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecer a Deus porque nós podemos estar juntos, compartilhando a palavra do Senhor, e vamos estar orando agora. Nós temos alguns pedidos por pessoas que estão passando por problemas muito difíceis, tá bem? E eu quero começar pela Rebeca. Rebeca, esposa do Evaldo, ela vai fazer uma cirurgia, não sei se já fez ou não, mas eu acho que ela ainda vai fazer, colocar um catéter, e ela tem que fazer também um exame para saber como é que está o pulmão, ok? Não sei se também vai ver a parte da cabeça. O fato é que nós queremos interceder e orar realmente por ela, para que Deus possa acabar com isso. O Senhor é Deus dos milagres, é o Deus da vida, e segundo a vontade dele, se ele deseja, ele pode fazer o que ele quer. Então, nós queremos que você esteja intercedendo por nós, intercedendo por essas pessoas, e uma delas é exatamente ela, porque ela é uma guerreira, Bem, vamos estar orando, pedindo por outras pessoas também, mas eu queria ressaltá-lo porque realmente ela vai fazer algumas coisas, né? Então precisa de interferência. Senhor Deus Pai, nós colocamos agora a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, e que vão participar desta live, outros que vão entrar depois no YouTube e outros ainda que vão estar ao vivo. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos. O Senhor é um Deus maravilhoso, Deus que nos supre, um Deus que nos sustenta, é o Senhor que nos dá vida, o Senhor é a própria vida. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem preservado teus servos no meio desse caos social, político, econômico, espiritual. Nós estamos, Deus, nos aproximando de um período terrível, que será esse período onde haverá a grande tribulação, a manifestação do anticristo. Mas a tua igreja será retirada, conforme a tua palavra. Nós cremos que o Senhor vem nos arrebatar antes. E já te agradecemos por isso. Já te agradecemos pela vida eterna.
Já te agradecemos porque fazemos parte dessa família espiritual. Deus, eu quero interceder agora por algumas pessoas. Quero interceder pelo pastor Antônio Carlos, que precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia não é coberta pelo seu seguro de saúde. Então, o valor da cirurgia é 38 mil. E ele tem 15. Então, nós estamos orando para que o Senhor levante o restante através de irmãos que estão espalhados por esse Brasil e até fora. Nós entregamos então a vida do Antônio Carlos nas tuas mãos. Pedimos também, Pai, que o Senhor esteja agindo de maneira sobrenatural na vida da Rebeca, Senhor. Que o Senhor cuide dela e restaure, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pedimos ainda pelo Tadeu. Não sei se ele já fez os exames de novo ou não. Mas, Pai, eu sei que o Senhor pode pôr a tua mão de poder e remover toda a malignidade ali daquele pulmão. Também lembro a Paulinha Tsai, Senhor, tua serva. Nós sempre também temos intercedido por ela e que o Senhor também possa curá-la, sendo essa a tua vontade. Pedimos, Deus, para uma moça que está com dengue, e ontem nós estivemos conversando com ela, então que o Senhor possa estar curando essa moça por completo, sem sequelas. Peço a Ti pelo Sebastião e pelo Davizinho, duas crianças, Pai, que estão aprendendo a falar e a andar, estão reaprendendo. Tiveram problemas muito sérios, mas o Senhor tem tratado com eles. Peço pelo Rafael, Senhor, 2. Um senhor que foi operado do braço. Removeram um dos braços e agora tem que fazer de novo uma outra operação ali, uma cirurgia terrível. E esse teu servo também é um guerreiro e está realmente descansando no Senhor. Ah, Pai, entra com providência, meu Deus. Peço também pelo Rafa, que é casado com a minha sobrinha, que tem passado também problemas terríveis, meu Deus. Guarda no teu amor. E todos os demais, Pai, todas as pessoas que de alguma forma estão passando por momentos difíceis, estão passando por momentos assim onde as pessoas não entendem exatamente por quê. Problemas de relacionamentos, problemas também de saúde, como esses que nós colocamos, problemas financeiros, perdas, não é? Então nós pedimos que o Senhor esteja agindo de maneira poderosa. Nós estamos num mundo em caos, terrível, e que o Senhor possa estar visitando, possa estar agindo. Nós entregamos cada irmão, cada irmã que vai estar conosco aqui, que o Senhor possa estar, Deus, realmente falando ao coração de cada um deles. O tema é simples, é muito simples. Como era o discipulado do Senhor Jesus? E eu quero entregar esse tempo nas tuas mãos porque eu sou limitado. Então, que o Senhor fale através de mim, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu não sei, mas é possível que você esteja comigo pela primeira vez. Eu sou o pastor Raul Nogueira, missionário, eu e minha esposa, responsáveis pelo LVO, Luz e Vida aos Orientais, uma missão que trabalha principalmente com asiáticos e também judeus. E estamos em parceria com a WH, uma missão internacional, e que nós dois, tanto a LVO como a WH, possam realmente fazer alguma coisa importante na vida de pessoas, seja em treinamento de missionários, seja de envio, seja na área de aconselhamento, ou seja, restauração de vidas. Então nós pedimos isso, que o Senhor esteja no controle, intercedendo, fazendo realmente aquilo que só o Senhor pode fazer.
E nós estamos agora aqui, meu Pai. O Senhor está me vendo, eu estou falando, pessoas estão me assistindo. E nós suplicamos que isso que nós vamos colocar aqui, que apesar de ser um tema simples, é tremendamente importante. E nós não entendemos o que tem ocorrido com as suas igrejas locais, com seus pastores. Não entendemos. Então, eu quero, se você, meu irmão, minha irmã, estiver com a Bíblia na mão, eu gostaria que você abrisse Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. E eu quero que você preste atenção em algumas palavras que nós vamos ler, porque nós vamos usar isso, ok? Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Eu queria que vocês guardassem bem essas palavras. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Queridos, eu ando com o Senhor há 45 anos. Dia 17 agora, vou estar dando um treinamento em Rio Claro, com um irmão maravilhoso que tem lá, o Tiago. E eu já dei um curso de evangelismo e agora estou dando um curso de discipulado. Desde o início, desde que eu nasci de novo em Jesus Cristo, eu entendi que havia uma ordem. E quem está dando essa ordem é o Senhor da vida. Quem está dando essa ordem é o próprio Jesus. Ele não está dizendo, se você tiver tempo, se você achar que está num bom dia, então faça discípulos. E é interessante, porque quando ele fala faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que para fazer esse discípulo, primeiro você teve que levar essa pessoa a ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Essa ordem é uma ordem tão clara. Eu gostaria que vocês abrissem lá no finalzinho de Mateus. E aqui, eu não sei aonde que a igreja dita evangélica emperrou, parou de funcionar. Porque é tão clara a ordem que é impossível nós fecharmos os olhos para isso. Então, o tema é como era o discipulado de Jesus. Em Mateus 28 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então, Jesus havia morrido, ressuscitou, e agora ele está subindo aos céus. E sempre os discípulos estavam com ele. Então aqui diz, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não é incrível isso? Pessoas que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram Jesus falando, pregando, curando, e aqui fala, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus não foi qualquer um, não foi um pastor, não foi um líder evangélico humano, não. Era o próprio Deus homem, era o próprio Jesus que falou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, que no original é indo, porque o Senhor nunca espera que o seu discípulo não vá.
Indo, portanto, e aí vem a ordem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, tem uma ordem, não é? Fazer discípulos. Então, nós temos que estar indo e fazendo discípulos, batizando-os e ensinando. Então, a grande questão é quem deu essa autoridade para que isso ocorresse? Foi o próprio Jesus. Então, ele diz toda a autoridade que o Senhor Deus, segunda pessoa da Trindade, tem recebido do Pai, conforme nós já estudamos muitas vezes em Efésios capítulo 1, ele dá para o Filho. Deus o Pai entrega nas mãos do Filho, e o Filho da Igreja. Então, toda autoridade vem de Cristo. E para onde esses discípulos deveriam ir e se multiplicar e se reproduzir? Em todas as nações. Indo fazer discípulos de todas as nações. E quando eles fossem, o que eles tinham que fazer? Estariam ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus havia colocado. Olá, Elias, tudo bem, querido? Então, todas as coisas que o Senhor Jesus havia ensinado. E todos os dias o Senhor estaria conosco. Eu ouvi uma frase ontem do diretor, eu acho que é aquele que desenvolveu o Chosen, né? essa série sobre Cristo, que ele recebeu uma mensagem de um amigo, por telefone ou por e-mail melhor. Porque ele havia produzido um filme e o filme fracassou e ele achou que ia fazer um grande sucesso e ele não fez, não é? Mas esse amigo fala para ele o seguinte: na multiplicação dos pães, aquilo que era da responsabilidade, dá um abraço a Marisa também, aquilo que é da sua responsabilidade é providenciar os pães e os peixes. Porque o resultado é Jesus que faz, é o Senhor que faz. Então a multiplicação, o milagre, faz parte da responsabilidade de Deus, não sua. Você não tem que se preocupar com o resultado. Agora, interessante que a pergunta é: como era o discipulado de Jesus? O discipulado de Jesus é diferente do que eu vejo em muitos lugares, onde a maioria dos pastores são pastores de púlpito e que não caminham com os seus discípulos, não caminham com eles. Diferente do Senhor Jesus, diferente de Paulo, que teve Jesus como seu exemplo, o Senhor Jesus... Olá, Eduardo, tudo bem, querido? Ele andava, ele tinha várias partes da sua didática. Juntos, ele simplesmente ensinava, falava, mostrava, ali, junto, colocavam coisas para que os seus discípulos fossem realmente ouvindo, palavras essas e coisas que eles viram, que isso só fez sentido depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas, Misael, seja bem-vindo. Então, o que acontece, pessoal? Veja bem comigo. O Senhor Jesus, ele não era alguém que simplesmente chegava para os seus discípulos e ensinava
o que eles tinham que fazer. A maioria de nós, por não compreender bem a forma como o Senhor Jesus fazia, quando fazemos, nós ensinamos de púlpito o que aqueles que estão ali me assistindo devem fazer. Mas Jesus não era assim. Jesus, ele não só falava para as pessoas o que eles tinham que fazer, ou seja, o discipulado, ensinando as pessoas. Não. Jesus, ele mostrava como fazer. Queridos, o segredo de muitos, e graças a Deus eu tenho feito isso desde que eu entendi, há 45 anos atrás, que existia uma ordem que era estar fazendo discípulos de todas as nações, ele ensinava, desculpe, o que a pessoa realmente tinha que fazer e como. É por isso que eu dou treinamento de evangelismo e treinamento de discipulado. Só que quando ele ensinava o que fazer e como fazer, ele não ficava apenas na teoria. O Senhor Jesus saía e caminhava com seus discípulos. Os seus discípulos andavam com ele. Nós acabamos de ler aqui que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Os 12 caminhavam com ele. Mulheres acompanhavam, inclusive para servi-lo, inclusive possivelmente fazer comida, algumas até com recursos financeiros. Mas aqueles 12, eles estavam sendo preparados para fazer o que Jesus fazia. Jesus nunca iria dar uma ordem, como eu li para vocês em Mateus 28, que eles deveriam estar indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Nunca! Se Jesus não tivesse mostrado o que fazer e como fazer. Eu não vejo mais isso há muito tempo. São raríssimos os pastores que hoje caminham com seus discípulos, caminham com seus líderes da igreja, de tal maneira que esses líderes possam ver como que aquele pastor está alcançando vidas, como que aquele pastor está edificando vidas. E em momentos particulares, esses pastores sentando com os discípulos, com os líderes da igreja, ensinando-os no sentido teórico e depois caminhando com eles. Queridos, Paulo fez isso. Paulo pegou o exemplo de Jesus na íntegra. Paulo não só ensinava, mas ele saía e os seus discípulos caminhavam com ele. Eu tenho tido esse privilégio de caminhar com irmãos comigo, alguns por muitos anos. Tem irmãos que eu sempre faço projetos transculturais. Eu tenho irmãos que já saíram comigo pelo menos umas 5 vezes em países fora do Brasil. E dentro do Brasil a mesma coisa. Então, a gente fica triste quando nós percebemos que o Senhor teve planos para cada um de nós, nos deu dons. Nós já nascemos com talentos, não é? Uns cantam, tocam piano, fazem muitas coisas.
mas dons são só para aqueles que um dia nasceram de novo. E o motivo de você estar me ouvindo, se você é cristão, se você é um servo de Deus, é porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. E a palavra é muito clara. Ele coloca você no corpo. Nós fomos inseridos na videira verdadeira. Nós que não fazíamos parte do povo de Israel, como igreja, fomos inseridos. Nós somos descendentes de Abraão por fé. E o Senhor nos conhece. E fomos colocados para louvor, honra e glória do Senhor. E tudo começa em Efésios 1:13, que diz que você foi selado com o Espírito Santo no dia que você creu na palavra, no Evangelho. Só que isso que aconteceu com você é para que você seja um instrumento de fazer a mesma coisa com outros. Mas o que eu tenho percebido é que a igreja não faz discípulos. A igreja, quando cresce nos dias de hoje, na verdade ela está inchando. Ela não está crescendo no sentido de que os membros da igreja, em grande quantidade, são pessoas que conhecem a palavra de Deus com profundidade, porque foram discipulados pelos seus líderes, pelos seus pastores, para que pregue o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. Então eu entendo que muitas pessoas hoje estão dentro de igrejas e estão no nível de conhecimento quase igual a quando entrou 20 anos atrás. Mas o Senhor não te chamou para isso. Então, quando o Senhor Jesus pegou aqueles discípulos, ele orou ao Pai, pedindo que o Senhor enviasse. E eu faço isto. Senhor, envia-me almas, envia-me pessoas para que eu possa levar essas pessoas a Jesus Cristo e treiná-las. A palavra de Deus é muito clara, nós temos 4 círculos para correr. O primeiro círculo, vamos imaginar 4 círculos, ok? 2 em cima, 2 embaixo, e o primeiro à esquerda em cima, vamos chamar de alcançar novas pessoas. E quando essa pessoa é alcançada, ela vem para o outro círculo ainda em cima, do lado direito, que é exatamente você ensinar aqueles recém-convertidos no básico, que nós chamamos de filhinhos. São pessoas que precisam da orientação do seu discipulador. Fazer o que Jesus fazia, sentar com o discípulo, ensinar a orar, ensinar a ler a palavra de Deus, ensinar a evangelizar, ensinar a edificar pessoas, ensinar a aconselhar. A edificação básica. Então, o primeiro ponto é edificar no básico. Depois de algumas semanas sendo feito isso muitas e muitas vezes, vamos para o terceiro círculo. Terceiro círculo que fica debaixo desses filhinhos. E nós vamos chamar de jovens. E esses, eles são treinados para reproduzir. Esses jovens já saíram, por exemplo, vamos supor que fosse meu discípulo, já saíram comigo várias vezes. Já ouviram, conversando em particular, uma série de ensinamentos de como alcançar pessoas, quais são as passagens, como eu faço a abordagem, não é? E aí ele começa a sair para evangelizar. Então o jovem, depois que ele caminhou comigo muitas e muitas vezes e viu como eu alcanço pessoas, agora ele vai estar comigo. E esse jovem no sentido espiritual, ele vai
abordar pessoas e vai evangelizar. E eu vou estar junto, ajudando. No começo é muito difícil, é muito inseguro para alguns. Mas na medida que eles vão pregando e vão ver que o resultado não é responsabilidade deles. Não é para que eles achem que eles são os caras. Eu sou maravilhoso. Olha quantas pessoas se convertem comigo. E nem para ficar batido achando, poxa, mas ninguém se converte. Porque não é um problema meu, não é um problema seu. A Cruzada Estudantil tem uma frase muito interessante: o êxito ao evangelizar consiste em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. É o caso dos pães, dos peixes. Você providencia as melhores informações para o seu discípulo e caminha com ele, mostra como faz. Os resultados, se pessoas serão alcançadas ou não, é com Deus. É o Espírito Santo que vai tocar, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enfim, eu estava dando uma olhada em João 17. João 17 é a oração de Jesus. E ele está orando. Olá, Daniel. Seja bem-vindo, querido. Aproveite e abra lá em João 17. Então nós estamos falando sobre como é que o Senhor Jesus discipulava. Como que ele fazia? Teoricamente ele ensinava o que fazer e como fazer. Depois ele saía nas ruas. E os discípulos viam. Tanto é que nós acabamos de ler lá em Lucas 8. Ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e os 12 caminhavam com ele. Olá, André, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o que acontece é que Jesus está aqui falando com o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele falava com o Pai. Mas Jesus não é Deus? Sim, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ele sempre teve comunhão com o Pai, mesmo antes de se fazer homem, mesmo antes dele realmente se tornar igual a nós, exceto no pecado, ele sempre teve comunhão com o Pai e com o Espírito. Então ele falava com o Pai. E aqui dizia assim: tendo Jesus falado essas coisas, e o que seriam essas coisas? Entre muitas coisas, no versículo 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante que esse versículo tem muitos pastores que não pregam. Esses pastores que são triunfalistas, né? Mas a palavra é muito clara: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus está falando com o Pai. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. Olha só, vou ler de novo. É chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então esse é vamos assim, é a intenção que o Senhor Jesus tinha para com os seus discípulos, que Deus o Pai, Deus o Filho, se tornasse conhecido entre os homens através do Deus Espírito Santo, que estaria convencendo eles do pecado. Então, ele diz assim, esse versículo 4 é muito importante, porque o versículo 4 é para você se apropriar para você. Isso que Jesus vai falar. Olá, Juliane. Bom, você perdeu muita coisa, mas tudo bem. Logo, logo vai estar lá no Raul Nogueira canal, tá bem? Mas nós estamos lendo João 17. Então esse versículo 4
Eu gostaria que isso que Jesus vai falar ao Pai fosse algo que você pudesse, ok? Possa realmente colocando na sua vida. Olha só. Eu te glorifiquei aonde? Na terra. Então, você tem que se perguntar: porventura, você tem glorificado o Senhor na terra? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, qual foi a forma que o Senhor Jesus glorificou o Pai? Na terra, foi o quê? Exatamente isso. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta mensagem é a mensagem do maior discipulador que já pôs os pés sobre essa terra, Jesus. Ele fala para o Pai: eu te glorifiquei na terra. Nós temos a responsabilidade de usar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa boca, para glorificar o Pai na terra, consumando a obra que o Pai deu para você fazer, que o Pai deu para que eu fizesse. Então, aqui fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quando o Senhor te chamou, quando você já estava na mente de Deus, antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível diante dele, e em amor ele te colocou na família do Senhor, e te selou com o Espírito, e você hoje é santuário do Espírito Santo. Ele te deu dons, e ele te deu um ministério. A grande questão é você, depois de 20, 30 anos, você ainda está no segundo ciclo como um filhinho desses imaturos que não crescem, que são esquenta-bancos, que são pessoas que vão para assistir um culto e não para prestar um culto? Será? Porque o Senhor Jesus quer de você muito mais que isso. Ele quer que você tenha vida, uma vida que impacta aqueles que estão aí fora. Não é na igreja que você vai cumprir isso só. Na igreja você pode edificar pessoas, é possível até que você alcance algumas pessoas, mas é na rua, é na sua casa, no seu trabalho, que você vai impactar pessoas, ou não. Ou o seu testemunho vai atrair pessoas e você vai pregar, essas pessoas serão convertidas, ou você será um eterno 007. Alguém que ninguém sabe que é crente. Então, no versículo 5 ele diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Da mesma forma que Jesus clamava ao Pai, para que o Pai realmente enviasse, o que acontece? Você também tem que dizer: Senhor, envia almas para mim. Envia frutos maduros para que eu possa pregar, possa discipular e possa enviar ao mundo. Então, diz assim: agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Para quem que ele está falando? Para os discípulos. É isso que ele falou: eu estarei com vocês até o final, né? Todos os dias. Porque eu quero que vocês ensinem o que eu ensinei para vocês. E ele fala: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor Jesus andava com seus discípulos.
12 deles como apóstolos, um, infelizmente, o Judas Iscariotes o traiu. Mas ele fala bem claro, isso ele ensinando. Era isso que Jesus fazia, ele ensinava. Ele sentava com seus discípulos. Eu tenho tido o privilégio de sentar com pessoas. Toda terça-feira, por exemplo, a Ju é uma delas. E nós estudamos a palavra, versículo a versículo, eu e outros que entram. Isto é o que o Senhor espera de cada um de nós. Que a gente fale dele para as pessoas. E fale para pessoas dele. Então ele continua dizendo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os. Ele intercede por você. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado tua palavra. Entendeu o que eu acabei de falar? Como é que Jesus discipulava? Eu lhes tenho dado a tua palavra. Vocês têm feito isso, eu tenho feito isso. Será que eu estou realmente... E ele está me vendo. Ele está vendo você. Ele está vendo o que eu estou fazendo. O que os meus olhos estão vendo, o que minha boca está falando, o que os meus ouvidos estão ouvindo. Aonde os meus pés estão levando, o que minha mão pega. Eu sempre falo isso para os meus. E ele diz bem claro. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se você não tem problemas nenhum, alguma coisa estranha está acontecendo. Possivelmente, ou eu, ou você, estamos nos amoldando ao mundo, porque o mundo, ele está nas trevas. Ele não vai se incomodar. Se você é um cristão e sai por aí bebendo, mentindo, fazendo uma série de coisas que o mundo faz, você simplesmente será mais um. Mas se você estiver vivendo com o Senhor Jesus, hoje, seja bem-vindo. Então, se você estiver vivendo como o Senhor Jesus quer que você viva, tenha certeza, tenha certeza, você vai arrumar muita encrenca. Pessoas vão talvez virar o rosto para você. Olá, Valdivar. Tudo bem? Então, aqui fala, em João 17, fechando, né? Depois que ele fala que o mundo nos odeia, né? Porque eles são, nós não somos do mundo, né? E o versículo 15 é fantástico. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Queridos, eu sempre falo e repito, mergulhe nessa palavra. Esta palavra tem que ser o teu alimento diário. Mergulhe nessa palavra para ter experiências com Deus da palavra. Agora, nós estávamos nessa oração do Senhor. Porque depois que ele fala no 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus, ele capacitou seus discípulos e os enviou, dando a ordem que está em Mateus 28. Aí, no versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos que caminhavam com o Senhor Jesus. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra.
nós estávamos na oração do Senhor Jesus. E a grande questão que eu pergunto é: qual a resposta que você tem quando o tema é como era o discipulado de Jesus? A pergunta que eu faço para mim e para você: como é o seu discipulado? Vou orar por você assim, Gil. Já. Como é o seu discipulado? Você tem discípulos? Você realmente tem levado pessoas a Cristo ou encontrado dentro da sua própria igreja pessoas que não conhecem nada? E você começa a edificar, e você começa a sair com ela, para ela ver como você alcança e como essas pessoas são ou não edificadas. Isso é a tarefa mínima para cada membro da igreja. Amém? Nós vamos encerrar. Eu tentei passar simultaneamente em 3, né? No Face, YouTube e Instagram, mas alguma coisa eu fiz de errado aqui, que só basicamente ficou aqui no Face, né? Então, é isso mesmo, João, temos que ser imitadores de Cristo. Então nós vamos estar orando agora, encerrando, pedindo pela Gil. Ela deve estar passando alguma luta, né? E se você tiver alguma oração, algum pedido de oração, possa colocar aí de forma específica. Nós tínhamos uma irmãzinha que possivelmente a Juliane deve saber o nome, deve lembrar o nome, que está com dengue, me parece. Eu gostaria de lembrar o nome dela para poder orar especificamente por ela também. A filha da Gil está completando 20 anos. Nós vamos estar orando por ela também. Meu Pai, meu Deus, nós agradecemos por esse tempo tão maravilhoso que nós tivemos aqui. Obrigado, Pai. E apesar da parte técnica não ter acontecido como nós imaginamos, mesmo assim, Senhor, eu te glorifico o nome. Mesmo assim, nós compartilhamos a tua mensagem, a tua palavra. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a tua palavra fala. E nós entregamos, Senhor, em cada pessoa que está aqui e aquelas que vão entrar também lá no YouTube, em Raul Nogueira Canal. Colocamos eles nas tuas mãos, para que o Senhor possa ministrar. Coloco agora a Gil. Nós pedimos agora que o Senhor traz na mente dela as verdades da tua palavra, naquilo que realmente ela é, e que realmente o Senhor está no controle de todas as coisas. Também peço pela filha que completou 20 anos. Deus, já falei para muitos, nós não temos controle de nada, nem da nossa própria vida. E muitas vezes queremos substituir Deus no controle. Não tem como. Peço, Senhor, pela Juliane também, com respeito a um teste que ela fez na área musical. Se for da tua vontade, Pai, que ela tenha passado. Também entregamos a Deus todas as pessoas que estão aqui com problemas, com dificuldades. Que o Senhor possa estar tratando dessas pessoas. Visita-os, Pai. Nós lembramos agora do Eduardo, que está aí, José Viana, teu servo, missionário no Peru, que precisa de intercessores, precisa de investidores e precisa de missionários. Voltamos a lembrar o Antônio Carlos, pastor Tadeu. Lembramos, ó Deus, das pessoas que nós já oramos com problemas, Senhor. A Rebeca, a Paulinha Tsai, Sebastião, Davizinho, e todos aqueles que
de alguma forma estão passando por problemas, por conflitos. Complete os recursos financeiros para o Antônio Carlos, para a cirurgia que ele vai ter. E que Rebeca possa ir muito bem na colocação do catéter, para que ela possa continuar nessa tarefa que ele está tendo, Senhor. Mas, Pai, se for tua vontade, cura todos eles. Eu sei que o Senhor pode. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. E quero ver se na próxima sexta-feira eu consigo fazer direitinho aqui o sistema, porque eu quero estar transmitido para todo mundo, não é? Quero transmitir simultaneamente para o Face, YouTube e Instagram, tá bom? Elias, dá um abração à sua esposa, Valdivan, todos que estão aí. Fiquem na santa paz do Senhor. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, fazer perguntas, como algumas fazem, não é? Né, Ju? 11 999 11 5272. Tá bom? Que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.